Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor. Hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal, gente. Hoje eu tô só, né, porque o meu irmão, ele disse que tá ruim, né, dor de cabeça, e eu resolvi gravar sozinha. Bom, gente, o tema que eu vou trazer hoje pra vocês é um tema muito abordado pela sociedade, né, que fala sobre o homossexualismo. Então, eu escolhi como tema o seguinte: o que a Bíblia fala sobre o homossexualismo? Bom, gente, primeiramente, vamos esclarecer uma coisa, né? Deus, ele não tem sido ignorante conosco, não é ingênuo e nem intolerante, né? A gente vê isso, que ele não é intolerante na Bíblia inteira. Como é que eu posso falar para vocês? A humanidade, né, como nós sabemos, ela é muito complexa. E isso acaba nos mexendo com o nosso psicológico, né? Como mexendo com o nosso psicológico? A nossa mente fica um pouco aflita por conta das pessoas que nós temos que nos deparar a cada dia, em cada situação, né? Ela nos afeta também fisicamente, porque nem todas as pessoas gostam do nosso jeito, né? Nosso jeito de andar, nosso jeito de ser, de andar, do corpo e tal. Então isso é bem intrigante, né? E também nos fala sobre, nos afeta também no nosso mental, nossa mentalidade, como eu acabei de falar, com o nosso psicológico, né? E o nosso emocional, de que forma? Nos trazendo aflições, né? Não só para nós, mas para nossa vida, para o nosso coração, como eu já tinha mencionado antes. Bom, primeiramente, vamos falar, depois que houve a revolução, né? A revolução não, perdão. Depois que houve, sim, realmente a revolução, né? De Satanás com o Senhor, depois da queda de Satanás, o Senhor, ele nos deu as leis espirituais para que nós pudéssemos seguir. E para que o Senhor pudesse, era uma forma de Deus garantir, né? Ele nos deu lei para que ele pudesse garantir que a sexualidade pudesse continuar sendo uma bênção, né? Porque ele pretendia que fosse assim, né? Uma bênção. Porém, não é o que acontece no dia a dia de hoje, né, gente? Então, vamos aqui em Gênesis 1, 27 e 28. Vamos começar aqui. E criou Deus o homem à sua imagem. E a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. 28 agora. Deus os abençoou e deu-lhes. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos. E enchei. Desculpa, é que eu tô gripada, gente. Sim, vamos voltar aqui, ó. A Bíblia até fechou aqui. Vamos voltar. Desculpa. Aqui, 28. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitarei-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Bom, gente, esse relacionamento entre um homem e uma mulher, né, dentro de um casamento fiel e verídico, é repetido, né, na Bíblia, em toda a Bíblia. E se vocês podem, como a gente pôde ver aqui na palavra, é o único relacionamento, né, sexual, sarjonado e abençoado por Deus, né? Foi o único relacionamento abençoado por Deus, né? E a gente pode ver que hoje em dia, né, não acontece isso, né? Um relacionamento só entre um homem e uma mulher. Existem aqueles casais que procuram
ter relação com mais de uma pessoa, né? Mais com mais homens ou então com mais mulheres. Existe também aqueles que são o famoso homossexualismo, né? Que foi o nosso tema de hoje abordado aqui. Bom, gente, pra gente entender um pouco melhor, eu refletindo, né, resolvi falar um pouco sobre o desejo sexual, né? No entanto, o desejo sexual, ele não é um pecado. Porém, ele fora do casamento, ele se torna um pecado. Por quê? Porque o Senhor, Deus criou Adão e Eva e eles os casou, né? Naquele tempo não existia o casamento do papel, então, mas eles foram casados por Deus. Então, ali não existia pecado. E fora do casamento, ele passa, o sexo, ele passa a ser um pecado, sim, ele passa. Por quê? Porque os desejos sexuais entre uma mulher cometidos fora do casamento, né, é um pecado como a Bíblia nos fala, nos relata, né? Que fala sobre também, até tem nos mandamentos, né? Não cobiça a mulher do teu irmão e tal. Então, o desejo sexual, ele é. Ele é, como que eu posso falar pra vocês? Ele é relacionado com a cobiça, né? E ceder a esses desejos sexuais vira um pecado. Que inclui o sexo antes do casamento, que é a fornicação, né? Entre jovens ou pessoas que ainda não foram casados, que se chama fornicação, ou então o adultério, que é entre aquelas pessoas que são casadas e procuram outras pessoas para cometer esse ato, para ter esse ato, né, o ato da relação sexual. E sexo entre conjugal, como eu falei, né, que são pessoas que ficam com mais de um homem, então com mais de uma mulher. E também os pensamentos sexuais, né, ceder a pensamentos sexuais impuros, pornografia, né, que é o que tem cometido muitas pessoas hoje, né, trazendo ilusão à pornografia, que é um pecado. Depois nós vamos tratar um pouco mais sobre isso de pornografia e também a prática de homossexualismo. Isso é descrito no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Eu separei alguns versículos aqui, deixa eu só olhar aqui no meu caderno, que eu só coloquei o nome do livro, né, e o versículo, mas eu vou procurar. Vamos começar aqui em Levíticos. Aqui Levíticos 18, abre certinho, 22. Levítico 18, 22 fala assim. É bem pequenininha, gente, acaba me perdendo. Então, vamos lá. 18, 22. Com varão te não deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Ou seja, aqui está falando sobre o homossexualismo, né? Que o homem, né? Um homem não pode se deitar com outro homem como se fosse mulher. Da mesma forma, a mulher não pode se deitar contra a mulher como se fosse homem. Por quê? Porque isso é abominação aos olhos de Deus. Aí muitos falam assim, a sociedade intriga, né? Muitos que são a favor, outros são contra. Eu sou contra, gente, o homossexualismo porque tá na palavra de Deus. E é a verdade, né? O que tá na palavra do Senhor é a verdade. Então nós, como igrejas do Senhor, nós não devemos aceitar isso. Porém, a gente não pode chegar pro outro, ele é homossexual, a gente tem que bater, a gente tem que fazer isso e aquilo. Não, gente, fazer acontecer como muitos fazem por aí, né? Não, gente, isso é errado, porque nós, como a igreja de Deus, o templo do Espírito Santo, nós temos que drobar o joelho, né? E orar pelas pessoas, pedir para que o Senhor venha libertar daquele pecado. É esse o dever da igreja. Não é julgar, não é olhar com a cara feia, aquele ali e tal. Não, gente, não é assim. É orar e pedir pela vida deles, libertação, tá? Esse é o propósito da igreja, é orar pelos que são pecadores para que venham ser libertados. E como eu falei também da prática do desejo sexual, eu separei outros versículos que não falam também sobre a homossexualidade, mas falam também sobre isso, para que nós venhamos ficar alertas, tá? Servem para todas as pessoas que são evangélicas, casados, não casados, jovens, adolescentes, enfim, para que não venham cair. E também em 1 Coríntios 6, 9 a 11 diz assim, vamos ler aqui. 6, 9 a 11.
Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, efeminados, nem os sodomistas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é que alguns e é o que alguns têm sido, mais haveis sido lavados, mais haveis sido santificados, mais haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo do nosso Deus. É até o 11, né? Até aqui. Então, gente, aqui o Senhor nos fala sobre como é que eu posso falar? Falar sobre que essas pessoas em que foi citado, né, não entrarão, não herdarão o reino de Deus. Porém, aqui no capítulo 11, ele nos dá uma esperança. Que esperança? Aceitando ao Senhor Jesus, nós vamos ser lavados, né? O sangue que derramou na cruz era justamente para isso, né? A cruz do Calvário foi para nos lavar nossa alma do pecado. E para que nós possamos, através daquele sangue, da morte de Jesus, que ele morreu e ressuscitou, para que nós venhamos alcançar a santificação, né? Então é isso, gente. A palavra do Senhor ela nos fala a verdade e também da mesma forma nos mostra o caminho certo a seguir. Porém, isso depende apenas de mim e de você, né? A decisão somos nós. Ou nós escolhemos ir para o céu, ou nós escolhemos ir para o inferno. Isso vai depender de cada atitude, de cada gesto e de cada escolha que nós fazemos, né? A palavra do Senhor diz que não existe pecado sem, como é que eu posso falar, sem consequência. Muitos dizem assim, o pecado que eu fiz foi pequenininho e tal, Deus vai me perdoar e tal. Gente, não existe isso de pecado grande ou pequeno, né? Tudo é pecado e tudo vai ter a consequência. Só tenham cuidado para que esse pecado não venha levar vocês à morte espiritual, tá certo? Aí vamos aqui em Mateus 27, o 27 e o 28. Mateus capítulo 5, 27 e 28. Vamos ver aqui. 27 e 28. Aqui. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atenta numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ou seja, gente, aqui, como eu falei, né, para vocês, o pecado, ele é o pecado do adultério, da cobiça entre de um homem com uma mulher, ou então de um homem com um homem, enfim, de qualquer forma, é considerado como cobiça. Por quê? Porque você está cobiçando aquilo que não é seu, aquilo que não te pertence, né? Então é cobiça, uma coisa que você não queria ter, que mesmo em pensamento você está pecando contra Deus. Eu já li em Coríntios, né? Eu acabei esquecendo que tinha outra passagem também aqui em Coríntios. Deixa eu voltar aqui. 2 Coríntios. 1 Coríntios 6, 18. É só um versículo, tá, gente? Enfim, gente, esse versículo aqui, 6, 18, ele não vai nos falar... Vai nos falar do homossexualismo, né, que é o nosso principal tema, e vai falar também sobre formas de adultério, como eu falei, né, que é sobre a prostituição. Muitas vezes a prostituição é só se vender o corpo. Não, gente, não é. A prostituição, a partir do momento em que você começar a ver vídeos pornôs, que é o que muitas pessoas fazem, né, ou então vestir roupas muito curtas que chamam a atenção dos homens, você está automaticamente se prostituindo. Por quê? Porque você está fazendo aquilo que não agrada o coração de Deus. E isso tudo se encaixa em prostituição, tá? Vamos lá, 6, 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, gente, quando você vê vídeos relacionados com o sexo,
ou então você começa a estar em adultério, ou então em fornicação, você automaticamente está se prostituindo. Ah, mas eu não me vendo. Não importa se você recebe algo por aquilo ou não, você está se prostituindo. Se não é casado, você está adulterando, cometendo fornicação. Se você não for casado, está cometendo fornicação e se prostituindo, tá? E se você for casado, você está adulterando e cometendo prostituição também. E vamos também ler aqui em Romanos. Deixa eu procurar aqui. Sim, gente, vamos aqui em Romanos 1, 20 a 27. Por que eu fico falando sobre os livros e tal? Para você ir conferir e ver como realmente eu tô falando aqui na Bíblia, tá? Vamos lá, Romanos 1, 20 a 27. 20 a 27. Vem aqui. Começa aqui. Porque suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aí, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sexualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Ou seja, gente, Romanos 1, 20 ao 27 vem falar sobre o homossexualismo, né? O adultério, enfim, uma confirmação de tudo que a gente acabou de falar. Gente, como eu posso falar pra vocês, é como eu falei pra vocês, gente, orem pelas pessoas que vocês conhecem que são homossexuais, para que o Senhor venha tratar com eles, venha tirar eles desse vício, venha tirar eles dessa, como é que eu posso falar, desse pecado, né? Dessa mentira, porque aqui a palavra do Senhor diz que é mentira. Essas pessoas estão vivendo naquele tempo de adorar a si mesmo, de adorar a criatura e deixar de lado o Criador. Nós não podemos ser assim. Nós temos que adorar o Senhor, o Criador, amar a Ele e respeitar, né, a vontade do Senhor e fazer a vontade do Senhor. É isso que o Senhor quer que nós fazemos. E é isso que eu venho dizer para vocês, é que nós não venhamos ser, né, como aqueles sábios, que aqui a Bíblia nos relata, que hoje nós estamos vivendo isso, né? Que os sábios se tornaram loucos, né, por virem, como é que eu posso falar para vocês, virem querer agradar as pessoas ao invés de agradar a Deus. Nós não podemos ser assim. Nós temos que vir primeiramente fazer a vontade do Senhor. Nós temos que buscar o reino dos céus. Muitas pessoas vão ficar com raiva. Ah, essa menina falou isso e isso. Gente, eu não tô aqui para agradar ninguém. Como a gente falou já em alguns vídeos nossos, nem Jesus agradou todo mundo. Por que eu vou agradar vocês? Eu não vou agradar vocês. Eu tô aqui para falar a verdade, para falar a palavra do Senhor. Então eu peço para vocês, reflitam sobre tudo que a gente falou aqui, vão lá na Bíblia, leiam tudo. E se você conhece, você que está vendo isso, você é homossexual, você está cometendo adultério ou algo do tipo, comece a orar, mesmo você não sendo evangélico, comece a orar, comece a pedir para Deus tirar isso do teu coração, porque isso não é agradável. Não é
Isso não é agradável aos olhos de Deus, isso é abominação. E isso tá te matando espiritualmente, né? O pecado nos mata espiritualmente. Então, quando às vezes a gente, como a palavra do Senhor disse, que muitos estão dentro da igreja, pensam que estão vivos, mas estão mortos, porque estão no pecado. E o pecado vai nos matando aos poucos. A palavra do Senhor disse que o salário do pecador é a morte. Muita gente pensa que a morte, pecou, morreu. Não, gente. Deus não fala sobre isso. Deus está falando sobre a morte espiritual, a morte eterna. Muitas pessoas estão vivas aqui na terra enquanto a sua alma já está morta. Entendeu? E muitos hoje ainda tem salvação, tem, mas a vida tá por um trisco, a vida espiritual tá, como é que eu posso falar para vocês, a ponto de ter aquela fatalidade, né? A ponto de ter a sua morte espiritual e não consegue enxergar isso. Então, eu peço para vocês venham orar pelas pessoas que vocês conhecem que estão nessa situação. Mesmo que vocês não conhecem, orem, gente. Orem bem, Senhor, liberta os homossexuais. Liberta essas pessoas que estão cometendo esse tipo de pecado, adultério e tudo mais, gente. A gente tem que orar. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos autoridade para isso, né? Nós temos autoridade. Então, vamos usar essa autoridade que o Senhor nos deu. E eu peço para vocês, em nome de Jesus, né, que vocês venham orar, venham se entregar mais à palavra do Senhor, venham se entregar mais aos pés de Deus para que o Senhor venha usar vocês grandemente, né? E eu agradeço a vocês por ter ficado até o final do vídeo, ter ouvido nessa mensagem e que vocês fiquem na paz do Senhor e que o Senhor venha dar para vocês a cada dia mais visão espiritual, conhecimento espiritual, para que vocês não desistam na caminhada, fiquem firmes e estejam sempre na presença do Senhor. Obrigada a todo mundo. Até o próximo vídeo, tá? No próximo vídeo eu creio que o meu irmão vai estar aqui, tá? Nós vamos trazer também aqui a cantora Leidiane, que é uma grande amiga minha da minha congregação, e o meu cunhado, o Wilson Nunes, tá? Que é baterista e é diácono. Vou trazer ele, vou trazer também a minha irmã, aquela que apresenta uma coreografia comigo, a sinceridade, né? Que a gente tem o Ministério de Louvor e Adoração como dança, que é o Aliança com Deus. Então eu vou trazer aqui também para trazer uma pregação, tá? E eu espero que vocês estejam gostando do canal, espero que vocês estejam gostando da palavra aqui ministrada. Embora vocês não gostem, né? Eu vou continuar, porque eu tô aqui para fazer a obra do Senhor, não é para agradar ninguém, tá? E eu peço que vocês compartilhem, tá? Esse vídeo para que venham chegar a pessoas que estão precisando dessa palavra, que estão precisando desse alerta, tá bom, gente? E eu agradeço a todos. Tenham uma boa noite. Fiquem na paz do Senhor.